Olá! Na aula de hoje nós trataremos de outro assunto importante, outro sistema físico importante relacionado à solução da equação de Schrödinger, que são as barreiras de potencial. Então vamos à nossa videoaula. Então o problema que trataremos aqui é um elétron tentando atravessar uma barreira de potencial. Este problema exatamente tem condições contrárias ao que tínhamos para o posto de potencial quadrado finito. Neste caso, nós temos que externamente nós temos uma partícula livre, ou seja, não sujeita a nenhum potencial, nos limites entre x menor que zero e x maior que L, fora dessa região de penetração da barreira, e nós temos que V de x igual a V0 dentro desta região. Temos dois problemas interessantes. Um seria que a energia fosse maior que o potencial. Neste caso, todas as nossas soluções seriam periódicas. E temos o caso onde a energia é menor do que a barreira de potencial. Neste caso, nós temos o fenômeno físico chamado tunelamento, que ficará mais clara a sua aplicação ao final desta videoaula. Podemos então dividir a barreira de potencial em três regiões. A região 1 e 3, onde a partícula não está sujeita a nenhum potencial, e a região 2, que é a região de penetração desta barreira de potencial. Então nós temos que na região 1 e na região 3 a partícula está livre de potencial. Então ela é uma partícula livre nessas duas regiões. Lembrando que a nossa partícula penetrará pela barreira da esquerda, ou seja, pela região 1, ela penetrará até a região 2. Então lembre-se que nós temos soluções aqui em termos de exponenciais complexas. Neste momento ainda não transformarei essas exponenciais em senos e cossenos. Então, na região 2 temos que a energia é menor do que o potencial. Desta forma, quando vamos resolver a equação de Schrödinger, nós obtemos soluções oscilatórias crescentes e decrescentes na região entre 0 e L. Então, a partir dessa solução, agora nós vamos interpretar as soluções para as três regiões que nós temos para esta barreira de potencial. Então, para realizar as contas com detalhes relacionados à barreira de potencial, eu trouxe aqui uma pessoa bastante importante, porque ela desde jovem, assim como eu, gostava de física. Nosso amigo Homem-Aranha. Então, para a barreira de potencial, nós temos três regiões de solução, tá? Duas livres de potencial e uma onde nós temos a barreira de potencial para a passagem do elétron. Então, para a região 1, X, nós temos que a solução é dada por X mais B e a menos I, K1X. Na região 3, a nossa solução é igual C E mais K1X mais D E na menos I, K1X. E na região 2, nós temos que a solução é F E na menos K2X mais G E na mais K2X. Então nós temos as soluções para a região 1, está aqui, para a região 3
que está aqui, e para a região 2, que está aqui. O que nós temos que considerar agora? Fazer as observações físicas com relação a estas soluções. Então, a primeira solução que nós vamos observar é a solução 1. E vamos entender algo bastante importante com relação às exponenciais complexas. Quando você olha uma exponencial complexa, nós conseguimos escrever isso na forma de senos e cossenos. Só que há um outro fator importante. Se você tem uma exponencial positiva, isso quer dizer que a onda está se propagando nessa direção. Se você considera uma exponencial negativa, quer dizer que a onda está se propagando na direção contrária. Então o que nós temos aqui é o seguinte: quando essa onda penetra nesta região, podem acontecer dois fenômenos com essa onda. Ela pode ser transmitida e pode ser refletida. Quando você reflete essa onda nessa superfície ou nessa interface, você tem uma exponencial negativa relacionada a esta propagação da onda. Para a região 3, seria que quando essa onda passasse por essa interface, chegasse até a região 3 e fosse transmitida. O que acontece? Quando esta onda passa pela região 3, ela não é mais refletida, ela é apenas transmitida. Então, o termo de transmissão é esse, e o termo de reflexão da onda seria exponencial negativa, porque seria uma onda se propagando em direção contrária. Neste caso, você não tem a onda refletida, este parâmetro D aqui é igual a zero. E agora vamos olhar as soluções dentro da barreira de potencial. Lembre-se, quando você tinha o posto de potencial quadrado finito, nós observamos se a solução ela era crescente ou decrescente. O que acontece aqui é que nessa região onde está limitada, as duas soluções são finitas, então as duas são válidas. Então não é necessário agora eliminar nenhuma delas. Então agora nós podemos reescrever as funções de onda para o nosso problema, levando em conta que D igual a zero, e todas essas formas das funções de onda se mantêm assim, principalmente porque essas exponenciais na região entre 0 e L ainda são finitas. Como mostramos que o termo relacionado à constante D é igual a zero, ou ele se anula, então nós temos agora as três funções de onda relacionadas às três regiões do espaço que consideramos para esta barreira de potencial. Após obter essas funções de onda nessas três regiões, nós temos que utilizar as condições de contorno. Então, primeiro calcularemos a condição de contorno relacionada à região 1 e à região 2, ou seja, a região onde a partícula penetra esta barreira de potencial. Então, nós temos as relações entre as quatro constantes, A, B, F e G, e a partir disso nós temos que agora observar a segunda interface, ou seja, entre a partícula estar dentro dessa barreira de potencial e sair para a região 3. Nessa região nós vamos ter que as condições se devem à função de onda e a derivada dela em L. Na interface 2 e 3, nós conseguimos obter, pelas condições de contorno, uma relação entre F, G e C. Então temos que entender, a partir de agora, qual a física que temos neste problema. Então vamos observar o seguinte: o que será importante se nós estamos olhando essas soluções, elas apresentam números complexos. Nós temos que dar uma interpretação para o que está acontecendo nesse sistema físico. Então nós temos uma partícula que tenta penetrar uma barreira de potencial, e esta partícula objetiva-se que ela tunele ou passe para a interface 3. Então, o que nós temos que olhar é a física relacionada à partícula ser transmitida por essa barreira,
ou ela poder ser refletida por essa barreira sem atravessá-la. Então, a priori, as constantes que determinarão essas propriedades serão a constante C e as constantes A e B. Então, neste problema, nós temos 5 constantes: A, B, C, F e G. Agora temos que entender quais são as constantes que são importantes para o nosso problema. Nós temos que pensar na onda transmitida por essa barreira e que chega até a interface 3 e sai por aquele lado. E temos que olhar a onda refletida. Então, neste caso, as 3 constantes importantes que nós temos para o problema e que vão nos dar uma interpretação física são as constantes A, B e C. Então, para começar a resolver esse problema, nós vamos olhar a interface entre 2 e 3 primeiro, porque vai dar uma relação entre F, G e C. Então vamos olhar essa interface primeiro. Então vamos olhar agora as relações que retiramos da interface entre a região de barreira de potencial e a região que a partícula deve sair. Então nós observamos essas duas relações. Primeiramente, nós podemos fazer uma substituição de variáveis para ajudar a resolver esse problema. Então nós vamos chamar uma constante beta igual K2 sobre K1 e vamos chamar uma outra constante θ que vai ser C e na I K1 vezes L. Tá? Então nós vamos substituir esses termos que tem CI na KL por um θ e vamos substituir a relação K2 sobre K1 por um beta qualquer. Então a partir disso nós podemos reescrever essas relações da seguinte forma. Então agora nós fizemos a substituição em θ e temos essa constante aqui. Lembre-se que eu disse que K2 sobre K1 é igual a uma constante beta. Só que eu vou fazer é observar isso aqui. K2 sobre K1 vezes I igual beta sobre I. O que eu vou fazer? Multiplicar aqui para fazer com que esse I que está no denominador passe para o numerador. Então, se eu multiplicar por I em cima e embaixo, I ao quadrado é igual a menos 1. Então isso aqui vai ser igual a menos beta vezes I. Olha o seguinte, você já tem um sinal negativo aqui. Então este valor fica positivo. Então esta expressão pode ser escrita da seguinte forma. Beta vezes I F E na menos K2L menos G E na mais K2L. Isso aqui é igual a θ. E o que eu vou fazer agora é passar esse beta para o segundo membro. Então vou ter que F E na menos K2L menos G na mais K2L igual θ sobre I beta. Então agora nós vamos utilizar esta expressão e esta expressão aqui em cima para determinar as relações entre F, G e θ. Agora temos essas duas expressões. Então, primeiramente, vamos somar essas duas expressões. Quando somamos essas duas expressões, esses termos são iguais, um é positivo e outro negativo, eles se anulam e só sobra a função f em função de θ. Então nós vamos ter 2f, né, soma esse com esse, 2f e na menos K2L igual θ mais θ sobre I
vezes beta. O que eu vou fazer agora é deixar o θ em evidência e dividir por 2 aqui. Então nós temos que f é igual θ sobre 2, ainda passando o exponencial para o outro lado, isso vai ser igual a 1 mais 1 sobre i beta. Se eu passo essa exponencial para o outro lado, ela está negativa aqui, ela fica positiva. Então isso aqui fica e na K2 vezes L. E ainda posso fazer o seguinte, tirar o mínimo múltiplo comum aqui. Disso eu tenho que f é igual a θ sobre 2. Posso passar esse 2 também para dentro aqui desse... Então isso vai ser i beta mais 1 sobre 2 i beta e na K2 L. Então nós conseguimos determinar f em função de θ. Agora nós temos que determinar g em função de θ. Então para calcular g em função de θ, nós simplesmente pegamos essa expressão e diminuímos dessa. Quando fazemos a subtração, esses dois termos se anulam e vai sobrar simplesmente os termos em g em θ. Então teremos aqui que 2g e na mais K2L igual θ menos θ sobre i beta. Então vamos colocar o θ em evidência, dividir por 2, multiplicar por essa exponencial. Nós vamos ter então que g é igual a θ sobre 2, 1 menos 1 sobre i beta. Essa exponencial aqui, que ela é positiva desse lado, ela passa para o outro lado, negativo. E na menos K2 vezes L. Fazendo isso, agora eu posso tirar o mínimo múltiplo comum aqui, multiplicar esse termo por i beta e dividir por 2 aqui. Né? Que simplesmente passar esse 2 para cá, na verdade. Então nós temos que isso aqui é igual a θ i beta menos 1 sobre i beta, 2 aqui, esse fator que estava aqui, vezes e na menos K2. Então agora nós conseguimos calcular todos os termos importantes com relação a essas funções. Então já temos f em função de θ, agora nós temos g em função de θ. A partir das considerações para as relações entre f, g e c, nós podemos determinar os seguintes valores para as constantes f e g. E a partir dessas constantes, nós vamos substituí-las na relação entre a, b, f e g. Se nós observarmos bem, nós vamos ter agora duas equações que vão relacionar a, b e c. A ideia que nós temos aqui é substituir as funções f e g nessa expressão. A última expressão que eu mostrei para g não tinha sinal negativo. A única coisa que eu fiz é trocar a ordem dos termos lá dentro e inverte o sinal aqui. Então o que eu vou fazer é substituir f e g nessa expressão. Então eu tenho aqui que a mais b é igual a f θ. Já vou por esse fator 2i beta para fora, porque ele vai ser igual para os dois termos. Então vai ser θ sobre 2i beta mais i beta e na K2L menos, né? Porque está somando os dois termos aqui, ele tem sinal menos, 1 menos i beta e na menos
K2 vezes L. Então nós temos essa expressão para A mais B. O que nós podemos ver aqui é que nós podemos deixar isto em função dos termos que dependem da multiplicação por 1 e deixar isso em termos dos termos que estão tendo a multiplicação por I beta. Quando eu faço isso, eu vou ter que A mais B é igual a θ sobre 2 I beta. Vou multiplicar esse, então vou ter E na K2 L menos 1 vezes esse, menos E na menos K2 L. Vamos pegar o termo I beta mais I beta vezes I na K2L mais I na menos K2L. O que eu posso fazer aqui de antemão é já pôr esse termo 2 aqui para dentro dessas exponenciais. Então, posso pôr esse termo 2 aqui e esse termo 2 aqui. Então agora nós temos essa expressão aqui que nós teremos que trabalhar um pouquinho melhor. Então, trabalhando essa expressão, nós podemos escrever essas funções exponenciais de uma forma um pouco diferente. Nós temos uma função chamada seno hiperbólico, no caso de K2L, ela pode ser escrita como E na K2L menos E na menos K2L sobre 2, e outra função que é chamada cosseno hiperbólico de K2L igual a E na K2L mais E na menos K2L sobre 2. Então agora, substituindo aqui, nós vamos ter que A mais B igual θ sobre I beta vezes essa função é o seno hiperbólico de K2L e a outra expressão é mais I beta cosseno hiperbólico de K2 vezes L. Vamos olhar o seguinte, nós temos um fator I beta aqui multiplicando. Então, na hora que eu multiplico por este fator, nós vamos ter 1 sobre beta, e o que eu posso fazer? Passar esse termo que é multiplicado por I, multiplicando por I embaixo, então vou ter aqui que A mais B vai ser igual a θ multiplicando aqui, eu vou ter menos I sobre beta. Lembrando sempre que esse está inverso, simplesmente que você vai multiplicar por I em cima e embaixo. E ao quadrado igual a menos 1. Então muda esse sinal. Então vai ser isso aqui, seno hiperbólico de K2L. Aqui tem um I beta. Aqui tem um I beta. Multiplicando, simplifica os dois. Mais cosseno hiperbólico de K2L. Então agora nós designamos a expressão para A mais B. Então agora vamos trabalhar com essas duas relações aqui. Nós temos f e g e temos agora a relação dada pela derivada primeira na interface entre onde a partícula entra na nossa barreira de potencial e a região interna da nossa barreira de potencial. Então nós temos aqui que substituir os valores de f e g nessa expressão. Então vamos olhar aqui, nós temos que A menos B vai ser igual
A ibeta, vamos olhar que nós já temos ibeta nos dois termos em f e g no denominador. Então, já podemos, a priori, simplificar este termo. E temos θ também para os dois termos. Então, nós vamos ter que θ vezes, esse fator 2 pode ficar aqui embaixo, nós vamos ter 1 mais ibeta sobre 2 e na K2L. Veja, nós temos menos daquele sinal, vai ficar mais 1 menos ibeta sobre 2 e na menos K2L. O que nós vamos fazer? Exatamente igual fizemos para a expressão de A mais B, que é dada pela função ψ naquele ponto zero da interface entre região 1 e a região 2. Nós vamos separar a parte real da parte imaginária. Então, nós vamos ter que A menos B é igual a θ vezes E na K2L mais E na menos K2L sobre 2 mais I vezes beta E elevado a K2L menos E elevado a menos K2L, tudo isso sobre 2. Então, nós podemos substituir esses dois termos pelo cosseno hiperbólico e pelo seno hiperbólico. Então, vamos ter que A menos B é igual a θ vezes o cosseno hiperbólico de K2L mais ibeta seno hiperbólico de K2 vezes L. E agora nós temos as expressões para A mais B e A menos B, então agora nós podemos utilizar essas duas expressões para retirar os valores do parâmetro A e do parâmetro B. Então, agora nós temos as expressões que relacionam A e B e θ. Então, o que eu vou fazer primeiro é achar o valor de A. Como que eu posso fazer isso? Se eu somar as duas expressões, eu elimino o valor de B aqui. Então, vou ter que 2A é igual. Θ é um fator comum para a soma. Vezes 2 cosseno hiperbólico de K2L. Somando as duas expressões, nós vamos ter mais ibeta menos I sobre beta seno hiperbólico de K2 vezes L. Fecha aqui. Fazendo essa soma, nós vamos ter que A vai ser igual a θ vezes o cosseno hiperbólico de K2L mais aqui mais ibeta menos I sobre beta vezes o seno hiperbólico de K2 vezes L. Então agora nós temos o valor de A, então temos que calcular o valor de B. Para calcular o valor de B, simplesmente nós vamos subtrair essa expressão dessa daqui. Então, quando subtrairmos essa expressão, nós vamos eliminar o parâmetro A e vamos ficar com 2B desse lado. Então, nós vamos ter que 2B é igual a θ, que é o fator comum. Se nós estamos subtraindo duas expressões, esses termos são iguais, cosseno hiperbólico menos cosseno hiperbólico de K2L, isso aqui vai ser igual a zero, porque vai eliminar os dois parâmetros. Então, nós vamos ter basicamente que B é igual. Se nós estamos subtraindo, este desse vai ser menos
tá? I sobre beta mais I beta vezes o seno hiperbólico de K2. Então essa é a nossa expressão para B. Ainda falta dividir por 2. Então isso, nós temos que B é igual a θ sobre 2. Vou passar esse sinal negativo para cá. Isso vai ser I sobre beta mais I beta vezes seno hiperbólico de K2. Então agora nós temos as expressões para A e para B. Como mostrado nos cálculos anteriores, nós conseguimos determinar o valor da constante A e determinar o valor da constante B. Nós observamos essa equação, ou esses termos, apresentando valores complexos. Lembre-se, valores complexos podem representar soluções gerais para o nosso problema, mas não apresentam interpretação física. Num problema relacionado a tunelamento, o que vai apresentar interpretação física são probabilidades, principalmente desse elétron atravessar a barreira de potencial e a probabilidade de ele ser refletido por esta barreira de potencial. Então nós temos que agora encontrar interpretações físicas para essas constantes. O que nós observamos aqui é que nós temos uma parte real e uma parte imaginária. Uma parte real e uma parte imaginária. Vamos pensar o seguinte, como nós podemos transformar essas grandezas em grandezas reais? Multiplicando pelo seu próprio conjugado complexo. Então primeiro vamos lembrar a definição que nós tínhamos para θ. Θ era dado por C e na I K1 vezes L. Então, se nós pegarmos o conjugado complexo de θ, nós temos que ele será C e, com sinal contrário, menos I K1 L. C estrela. Então, nós vamos ter que θ conjugado complexo vezes θ igual C estrela e na menos IK1L vezes C e na IK1 vezes L. Quando observamos essas duas constantes, nós temos uma exponencial positiva e uma exponencial negativa. Quando multiplicamos por isso, é igual a 1. Então, isso aqui vai ser C estrela vezes C. Isso aqui é igual ao módulo de C ao quadrado. Então, agora nós transformamos esse θ, no primeiro momento, em uma grandeza real. Agora temos que olhar com relação a A e com relação a B. Para A e para B, o processo será o mesmo. Nós vamos multiplicar a função pelo próprio conjugado complexo. Então, o conjugado complexo de A vai ser igual a θ conjugado complexo vezes. Essa função é real, então ela não muda de sinal. Cosseno hiperbólico de K2L. Esse termo, ele é o quê? Complexo. Então, conjugado complexo é simplesmente mudar o sinal de I. Então, vai ser menos I sobre 2, beta menos 1 sobre beta, seno hiperbólico de K2 vezes A. Então, agora nós temos essa função. Então, nós vamos multiplicar o conjugado complexo da função pela própria função.
Então, quando nós fazemos isso, nós vamos ter A conjugado complexo vezes A, vai ser exatamente o módulo de A ao quadrado. Quando fazemos isso, nós vamos ter θ conjugado complexo vezes θ, certo? Multiplicando esse termo aqui, nós vamos ter cosseno hiperbólico ao quadrado de K 2L. Vamos olhar uma coisa bastante interessante. Na hora que nós levamos isso ao quadrado, o que acontece? Nós vamos ter os termos. Você vai aplicar a operação distributiva, esse ao quadrado, esse vezes esse dá negativo, esse vezes esse está com sinal contrário. Então você elimina nessa multiplicação cruzada o termo complexo. Agora nós vamos para cá. I vezes I ao quadrado menos 1. Nós temos um sinal positivo aqui, um sinal negativo, menos 1 fica um sinal positivo. Então fica mais 1 sobre 4, beta menos 1 sobre beta, vezes o seno hiperbólico ao quadrado de K2 vezes A. Então agora vamos manipular, opa, falta um quadrado aqui, então nós vamos manipular um pouco essa expressão, principalmente esse termo aqui, beta menos 1 sobre beta. Então, como eu tinha falado, nós podemos mexer naquela expressão beta menos 1 sobre beta ao quadrado. Então você vai ter beta menos 1 sobre beta ao quadrado, vai ser igual a beta menos 1 sobre beta, vezes beta menos 1 sobre beta. Isso vai ser igual a beta ao quadrado, menos 1, que é beta vezes 1 sobre beta, beta com beta simplifica, menos 1 sobre beta vezes beta, menos 1, e menos 1 sobre beta vezes menos 1 sobre beta, mais 1 sobre beta quadrado. Outra relação que nós podemos utilizar é uma parecida como temos com o cosseno ao quadrado. Só que no caso do cosseno hiperbólico, nós temos que o cosseno hiperbólico ao quadrado de K2L vai ser igual a 1 mais seno hiperbólico ao quadrado de K2 vezes L. Então agora o que eu vou fazer é substituir essas duas relações na expressão para A. Então agora nós vamos tratar da relação da constante B. A constante B é complexa, então nós podemos, para transformá-la numa grandeza real e positiva, multiplicá-la pelo seu conjugado complexo. Então nós temos que o conjugado complexo de B vai ser Iθ sobre 2, beta mais 1 sobre beta, vezes o seno hiperbólico de K2L. Então vamos multiplicar. B conjugado complexo vezes B, é o módulo de B ao quadrado. Multiplicando os dois termos, nós temos I vezes I ao quadrado é menos 1, com sinal negativo, fica positivo. Então nós teremos que isso aqui, θ extrema, será θ conjugado complexo vezes o próprio θ, vezes beta mais 1 sobre beta, beta mais 1 sobre beta ao quadrado, seno hiperbólico de K2L vezes seno hiperbólico de K2L, seno hiperbólico ao quadrado
de K2 vezes L. Sabemos de antemão que isso aqui é um módulo de C quadrado. Então, nós temos, basicamente, que módulo de B quadrado igual módulo C quadrado beta mais 1 sobre beta ao quadrado seno hiperbólico ao quadrado de K2. Então agora nós temos os nossos valores em módulo de B ao quadrado e de A ao quadrado. Então agora nós vamos interpretar estes valores que nós obtivemos. Então agora nós vamos interpretar fisicamente essas duas expressões. Vamos observar o seguinte. A partícula como elétron, ela entra pela região 1. As partículas as podem ser transmitidas ou refletidas. Então, se pegarmos isso, nós temos que a reflexão mais a transmissão vai ser igual a 1. O que quer dizer isso? Que 100% das partículas ou elétrons que entram através da barreira de potencial vão ser refletidas ou transmitidas. Vamos observar o seguinte. Se a partícula é transmitida, ela vai chegar até onde? Até a barreira 3. Ou seja, ela vai passar pela região 1, entra por essa barreira de potencial e vai sair pela região 3. Então, essa será a onda transmitida. Vamos lembrar o seguinte. Lembre-se que eu falei que quando você tem a solução de função de onda, você tem isso aqui, mais I K1x mais B E menos I K1x. Então isso para a região 1. Então isso aqui é a onda que está sendo transmitida para essa região e essa onda que está sendo refletida. O que acontece é que nós temos que olhar agora quais são a quantidade de partículas que vão chegar desse lado, que é o lado 3. Então, a onda transmitida que nós temos é essa daqui. Psi 3, como nós tínhamos mostrado antes, é C e na mais I K1 vezes X. Então, essa é a onda transmitida. Lembra que você não tem onda refletida na região 3. Então, o que nós queremos saber se o fenômeno importante é o tunelamento, onde um elétron entra por essa região com uma energia menor do que essa barreira e sai do outro lado, nós queremos saber qual é a probabilidade. Lembre-se, quando você está calculando esses valores em módulo, ou você está calculando o valor de uma função vezes o conjugado, o complexo está calculando probabilidades. Então você quer saber basicamente a probabilidade de o elétron passar por essas barreiras de potencial, ou seja, ser transmitido para o outro lado, e a probabilidade de reflexão, ou seja, que esse elétron não atravesse essa barreira de potencial. Então, a interpretação desse termo seria o quê? A onda incidente que passa pela barreira e vai até a região 3. Então, o primeiro termo, se nós pegarmos o módulo de C quadrado sobre o módulo de A quadrado, isso aqui basicamente me dá o coeficiente de transmissão dessa onda. Ou seja, você tem a partícula que entra pela região 1 e sai pela região 3. Então, a razão entre amplitude de C e A é o coeficiente de transmissão. E quando fazemos isso, isso aqui é igual a 1 sobre 1 mais 1/4
de beta mais 1 sobre beta ao quadrado seno hiperbólico de K2 vezes zero. Então nós conseguimos determinar o coeficiente de transmissão. Então nós temos que olhar agora o coeficiente de reflexão. Então o coeficiente de reflexão está relacionado ao parâmetro B. E também ao parâmetro A, porque o que está acontecendo? Essa onda não está atravessando a primeira barreira de potencial na interface entre o meio onde a partícula está tentando entrar na barreira de potencial. Então, a partícula refletida é a partícula que não consegue entrar nessa barreira. Então, a relação que nós teremos seria entre o tanto de partículas que tentam incidir e os que não incidem essa barreira. Então, nós podemos definir o coeficiente de reflexão como o módulo de B ao quadrado sobre o módulo de A ao quadrado. Isso vai me fornecer que isso aqui vai ser 1/4. Veja que você tem 100 nos dois termos, então independe de 6. Isso faz sentido, porque a onda não vai passar a barreira. Então essa amplitude não vai ter significado porque ela não chegou a atravessar a barreira de potencial. Então não pode depender desse parâmetro C. Beta mais 1 sobre beta ao quadrado vezes o seno hiperbólico ao quadrado de K2L sobre 1 mais 1/4 de beta mais 1 sobre beta ao quadrado seno hiperbólico ao quadrado de K2L. Então esse é o coeficiente de reflexão. Vamos lembrar que se você pegar e somar o coeficiente de reflexão mais o coeficiente de transmissão, isso vai dar 1. Então é só pegar as duas expressões e você vai observar que esta soma é garantida. Dizendo exatamente o que eu falei anteriormente, que você tem 100% das partículas ou transmitidas ou refletidas. Mas no nosso caso, nós queremos entender o fenômeno de tunelamento. Então nós vamos trabalhar com a expressão de transmissão das partículas através das barreiras de potencial. Então isso que nós vamos tratar com detalhes agora, como trabalhar com esses termos nessa expressão do coeficiente de transmissão. Então, agora nós temos os coeficientes de transmissão e reflexão. Então, como queremos observar melhor o fenômeno de tunelamento, nós vamos tratar apenas do coeficiente de transmissão. Então agora nós vamos trabalhar com o coeficiente de transmissão, nós vamos olhar que nós definimos no começo desse problema essa constante beta. Esta constante beta é igual a K2 sobre K1. Certo? Então vamos substituir aqui e trabalhar com essa expressão. Então vamos ter que beta mais 1 sobre beta vai ser igual, por ao quadrado aqui para nós calcularmos, vai ser igual a K2 sobre K1 mais 1 sobre beta K1 sobre K2, tudo isso ao quadrado. Primeira coisa que nós podemos fazer aqui é multiplicar os dois termos. Se nós multiplicarmos os dois termos, nós vamos ter K2, K1 mais K1, K2 vezes K2 sobre K1 mais K1 sobre K2. Isso vai me fornecer K2 sobre K1 ao quadrado. Nós vamos ter K2, K1 vezes K1, K2 vai dar 1, mais 1, mais K1, K2
vezes K2 sobre K1 mais 1, mais K1 sobre K2 elevado ao quadrado. Isso vai me dar 2 mais K2 K1 ao quadrado mais K1 sobre K2 ao quadrado. Então agora o que nós temos que fazer é olhar os valores de K1 e K2. Então agora, do início do problema nós definimos K1 ao quadrado e K2 ao quadrado quando resolvemos a equação diferencial para achar a função de onda. Então agora nós temos essas relações aqui. Então nós temos K2 sobre K1 ao quadrado. Então nós vamos ter aqui 2m sobre h cortado ao quadrado V0 menos e sobre, então temos o 2 aqui, depois eu vou pôr no final, sobre K1. Nós vamos ter 2m sobre h cortado ao quadrado sobre e, mais o inverso dessa expressão, mais 2m e sobre, já poderia simplificar, mas não vou. 2m sobre h cortado ao quadrado vezes e dividido por 2m sobre h cortado ao quadrado V0 menos e mais 2. Então todos esses termos aqui podem ser simplificados para essas duas expressões. É claro que 2 não depende de 2h cortado, então podemos somar esses dois termos, né? Então vamos já simplificar para esses dois termos, tá? Nós estamos somando eles, esse termo simplifica com esse aqui. Então nós vamos ter e V0 menos e, eu já estou tirando o mínimo múltiplo comum. Isso aqui vai ser V0 menos e quadrado mais V0 menos e mais e quadrado mais duas vezes, porque você está tirando o múltiplo, o mínimo múltiplo comum de tudo, isso vai ser duas vezes e V0 menos e. Tá? Então toda essa expressão pode ser escrita em termos das energias potencial e energia da partícula. Então, voltando à expressão que nós tínhamos anteriormente, abrindo ela, nós temos esse V0 ao quadrado, não tem nenhum termo igual a ele. Nós temos aqui que esse termo aqui, e quadrado mais e quadrado menos 2e quadrado, se anula, então você consegue simplificar. E esse termo, menos 2v0e mais 2 e V0 também se anula. Então nós temos que todo aquele termo que nós tínhamos anteriormente de K1 sobre K2 pode ser escrito simplesmente como V0 ao quadrado sobre E V0 menos E. Então essa é a forma que nós podemos escrever esse termo. Agora podemos substituir esse termo para o coeficiente de transmissão. Então agora já substituímos o valor de energia aqui, então nós temos que observar um pouco a física desse problema. Então nós estamos calculando o coeficiente de transmissão. Então vamos olhar o seguinte. Se a
energia da partícula é menor do que a potencial da barreira, nós acreditamos o quê? Que este termo aqui seja muito maior que 1. Então, a primeira aproximação que nós podemos fazer é que T, mas se esse valor aqui é muito maior que 1, nós podemos aproximar o coeficiente de transmissão como 1 sobre 1/4 de V0 quadrado sobre V0 menos E quadrado vezes o seno hiperbólico ao quadrado K2 vezes L. Quando eu falo isso, eu também sei que o fator K2L também é muito maior do que 1. Então agora o próximo passo é abrir esse seno hiperbólico ao quadrado de K2L para observarmos essas funções exponenciais. Então aqui eu vou trabalhar com o nosso seno hiperbólico. Então temos o seno hiperbólico ao quadrado de K2L vai ser igual a E na K2L menos E na menos K2L sobre 2 vezes E na K2L menos E na menos K2L sobre 2. Multiplicando esses dois termos, nós temos que o seno hiperbólico ao quadrado de K2L vai ser igual a um fator 1/4, aqui que eu já tenho aqui, todos os termos têm esse fator em comum. Nós vamos ter E na K2L vezes E na K2L vai ser E na 2 K2L. Se multiplicarmos os termos cruzados, esse termo é igual a 1 e esse termo é igual a 1. Então vamos ter menos 2. E temos esse termo aqui que é E na menos 2 K2 vezes L. O que nós podemos observar de interessante é substituir para mais. É substituir esse valor aqui. Então nós temos que aquele termo, onde nós expandimos o quadrado do seno hiperbólico de K2L, nós temos que K2L é muito maior que 1. Então, se observarmos aquele termo, nós temos que A2 K2L vai ser muito maior que menos 2 mais E na menos 2 K2 vezes L. O que quer dizer isso? Que nós podemos desprezar aqueles dois últimos termos nessa expressão. Então, nós podemos reescrever o coeficiente de transmissão como 1 sobre 1/4 de V0 ao quadrado sobre E V0 menos E quadrado 1/4 vezes 1/4, tem mais 1/4, depois nós fazemos a multiplicação, vezes E na 2 K2 vezes L. Então nós podemos inverter essa expressão. Temos que a transmissão, o coeficiente de transmissão, vai ser aproximadamente 1 sobre 16 E V0 menos E quadrado sobre V0 quadrado e, invertendo isso aqui, na menos 2 K2 vezes L. Vamos botar EV0 em evidência aqui. Então, nós temos que T, o coeficiente de transmissão, é aproximadamente
1 sobre 16 E sobre V0. Então aqui eu pus esse V0 em evidência. Então, isso aqui vai ficar V0 menos E sobre V0 E na menos 2 K2L. E aqui nós podemos simplesmente pegar esse V0, dividir os dois termos e vai sobrar aquele coeficiente de transmissão. Seria aproximadamente 1 sobre 16 E sobre V0, 1 menos E sobre V0 e a menos 2 K2 vezes L. Então esse é o coeficiente de transmissão que você observa nos livros didáticos. E esse é o coeficiente de transmissão, quando pede para você calcular o coeficiente de transmissão em uma barreira, é esse tipo de expressão que você usa para calcular. Então você pode utilizar essa expressão aproximada para calcular o coeficiente de transmissão através de uma barreira de potencial. Então veja, ele tem que cair com o exponencial, a transmissão cai com a exponencial de K2L, então isso aqui faz todo sentido, certo? Então essa expressão tem um sentido bastante claro para nós, né? Então a partir dessa equação você pode calcular os coeficientes de transmissão para problemas de barreira de potencial. Então nosso objetivo principal aqui é determinar este termo que está relacionado ao tunelamento quântico mecânico, que é um dos fenômenos mais importantes da mecânica quântica. Então nós obtivemos a expressão para o coeficiente de transmissão de uma partícula como elétron penetrando uma barreira de potencial. E nós podemos ver que quando essa partícula penetra essa barreira, tem um decaimento exponencial. Veja que então, para você ter o fenômeno de tunelamento, o valor de L, o valor dessa barreira, influencia no resultado que nós temos no problema. Então, o tunelamento é um fenômeno tão importante que posso citar aqui dois trabalhos bastante importantes. Primeiro, o Prêmio Nobel de 1973, onde Leo Szilard, Ivar Giver e Brian Josephson conseguiram mostrar o tunelamento em semicondutores e supercondutores. E em 1986, Gerd Bine e Heinrich Roer observaram o fenômeno num tipo de medida experimental, onde desenvolveu-se o chamado microscópio de tunelamento. Meu amigo Homem-Aranha aproveitou bem essa aula, ele também veio se despedir de vocês. Então, até a nossa próxima videoaula.